Muito bem, sendo assim, nós agora damos toda a atenção à palavra de Deus. A referência é Isaías capítulo 11, do versículo 6 até o versículo de número 9. Esse profeta é conhecido como messiânico, porque mais anunciou sobre a vinda do nosso Salvador. Ele viveu 600 anos antes de Cristo e anunciou todo o sofrimento de Cristo na cruz, bem como também acerca do seu nascimento, que ele viria de uma virgem, e bem como também assuntos relacionados à Nova Jerusalém celestial, ele já foi usado por Deus para descrever. No versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Aí o verso 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Preste atenção, o profeta Isaías está falando única e exclusivamente sobre o que aconteceria em Cristo Jesus. Você pode ler na sua casa com mais calma, depois da programação, obviamente, todo o capítulo 11. E você vai observar isso, que está falando sobre as coisas que aconteceriam com a vinda de Jesus. Em Jesus Cristo, o que ele nos ensina aqui é que animais que na cadeia alimentar são opostos um ao outro, predadores um do outro, eles viveriam juntos. Eu vou repetir aqui o início do versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. Imagine o lobo vivendo em paz com o simples e gentil cordeiro. É possível isso, pastor? É possível com o estabelecimento do reino de Cristo. No reino de Cristo, todas as coisas são possíveis. O que eu quero que você entenda com essa palavra é que a igreja de Cristo tem que viver sempre em unidade. Assim como o profeta que usa essa figura de linguagem, dizendo que os animais viveriam em paz, deitariam juntos, pastariam juntos, embora eles fossem predadores um dos outros na cadeia alimentar, no reino de Cristo também é assim. Veja bem, nós somos diferentes uns dos outros. No mundo tem 7 bilhões de habitantes, a digital de todos nós é diferente, temos personalidades diferentes, somos criados em culturas diferentes, mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos dá a capacidade de vivermos em paz, de nos darmos bens umas com as outras. Na igreja de Cristo é inaceitável haver inveja, competição, fofoca, um querendo passar por cima do outro. Uma vez teve uma pessoa que me disse, olha, na obra de Deus é cobra querendo comer cobra. Não, nada disso. Se Cristo Jesus está nos guiando verdadeiramente, nós viveremos em paz uns com os outros, respeitando uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Se tivermos queixa contra alguém, pedimos perdão. Logicamente, vai haver diferenças. Até entre um marido e uma mulher, vai haver ali os intempéries, as diferenças de opiniões. Nem sempre eles vão concordar em tudo o que fazem, mas olhando para Cristo, olhando para o amor de Deus, eles vão viver bem, serão inspirados a se darem bem uns com os outros. Então, essa é a primeira lição que o profeta Isaías nos ensina através desse texto. Ele diz que quando o reino de Cristo se manifestasse, haveria essa paz, essa unidade, essa comunhão entre as pessoas, essa comunhão, essa unidade de espírito no meio da igreja do Senhor.
E ele diz no finalzinho do versículo 6, e o menino pequeno os guiará. Esse menino pequeno aqui é o próprio Senhor Jesus, o pastor das ovelhas, que vai guiar todos nós. Você já deve ter ouvido falar da Arca de Noé, em que ele construiu para ficar protegido do dilúvio. Deus falou para Noé, Noé, eu vou destruir a terra com água, as comportas do céu se abrirão. E você então vai fazer essa arca, essa barca gigantesca, colossal, e os animais de todas as espécies vieram e ficaram refugiados na arca em todo o tempo em que veio o dilúvio. Aquelas águas cobriram montanhas. Imagine o Monte Everest com quase 8.000 metros de altura. A Bíblia diz que ele ficou coberto de água, senão a arca ia bater ali nele e ia entrar água e a construção dele iria ruir, iria afundar, submergir. Então Deus enviou aquelas águas do dilúvio, manifestando o juízo dele ao povo antigo, e os animais, com todas as suas diferenças, eles ficaram guardados, protegidos. A arca da salvação hoje é Jesus. Ele é aquele a quem nós nos refugiamos, nos escondemos. E apesar de no corpo de Cristo, na igreja, cada um de nós termos as nossas individualidades, as nossas diferenças, nós somos apacentados por Jesus e guiados por Ele, de tal forma que nós vivemos em paz e nos damos bem uns com os outros. Louvado seja Deus por isso. A segunda orientação está no versículo de número 8. O que mais que o Espírito Santo diz aqui? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Essa palavra aqui é muito forte. Diz que a criança de peito no reino de Cristo, ele iria brincar na toca da áspide. O que é áspide? São serpentes venenosas. A criança de peito representa aquele que nasceu de novo há pouco tempo. Representa o novo convertido. Talvez você está me assistindo e você diz, pastor, faz pouco tempo que eu sou da fé em Cristo. Eu sou um bebê espiritual, é verdade. Quando nós nos convertemos, nós não sabemos todas as coisas, não. Nós começamos como um bebê que é frágil, que é melindroso, que é totalmente dependente. Nós precisamos da visita pastoral, precisamos da oração dos outros, da intercessão de outras pessoas que já são mais maduras na fé. Agora, a palavra de Deus diz que no reino de Cristo, até aquele novo convertido que está ali, mamando no peito, no seio da igreja. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,2 que nós desejamos afetuosamente o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, e por meio desse leite nós vamos crescendo. Como no mundo natural, é indispensável durante 6 meses que a criança ali se alimente do leite materno da sua mãe. Você chega no Evangelho, se converte como um bebê. E à medida que você vai se alimentando da palavra, a palavra vai te fazendo crescer, vai fazendo com que você tenha as vitaminas e nutrientes necessários para crescer. Mas olha, até mesmo o que está se amamentando no seio da igreja, o que está começando agora na fé, a Bíblia diz que essa pessoa, ela vai brincar na toca da áspide, ela vai dominar sobre as forças do mal, ela vai dominar sobre as forças das trevas. Um dia eu fui fazer um atendimento e a irmã me procurou e disse, pastor, atrás da minha casa as pessoas fazem obras de feitiçaria para prejudicar a vida dos outros. E eu não consigo nem dormir à noite. Aí eu consagrei um sal e disse, minha irmã, leve, jogue o sal, determine que nada de feitiço, de encanto vai funcionar contra você e sua família. Ela me disse, na maior simplicidade, pastor, me desculpe, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou cutucar a onça com a vara curta. Se eu for e fizer isso, os demônios vão vir todos para cima de mim. Aí eu disse para ela, minha irmã, a senhora não vai cutucar a onça com a vara curta, não. A senhora vai acabar com a força do mal, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu fiz ela entender
que, embora ela fosse uma nova convertida, ela tem a autoridade de Cristo para colocar a mão na toca da áspide e brincar com ela. E olha o que diz a continuação do versículo de número 8. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O desmamado é aquela pessoa que já cresceu um pouquinho mais. Não é um bebê, mas já cresceu. Está mais madurinho assim na fé, por assim dizer. Essa pessoa que está mais madurinha na fé, que já é desmamada, talvez uma criança fique desmamada com 1, 2 anos. E nesse período que ela já aprendeu um pouquinho da fé em Cristo, ela tem condições de colocar a mão lá na toca do basilisco. Isso quer dizer que ela pode dominar sobre as forças do mal que estão agindo na vida de outras pessoas. Ela pode ser usada como um agente libertador, que leva a cura e a libertação a outras pessoas que estão sofrendo como ela outrora sofria. Versículo de número 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. O novo convertido tem a autoridade de Deus. E o desmamado vai colocar a mão na cova do basilisco. Vai dominar sobre toda e qualquer influência do maligno. Aí diz o versículo de número 9. Não se fará mal e nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Alguém pode ouvir essa palavra e dizer, mas pastor, se eu, no nome de Jesus, expulsar os demônios, eles vão me oprimir, eles vão me perseguir. Negativo. Aqui está escrito que nada lhe fará dano algum. Você pode ser usado por Deus sem sofrer nenhum prejuízo e nenhum dano. Jesus te revestiu de poder, de autoridade para expulsar os demônios que têm atormentado você e a sua vida, e eles não vão te causar dano algum. Eles causam dano na vida de quem é aliado a eles. Agora, na vida daqueles que são contra eles, no nome de Jesus, eles não têm poder algum. Aí continua dizendo o versículo de número 9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é o que está acontecendo na nossa nação, no Brasil. Há mais ou menos uns 30 ou 40 anos atrás, eram 2% da população que serviam a Jesus que tinham conhecimento da verdade. Recentemente foi feita uma pesquisa aí, que já estamos a mais de 30%. O que está acontecendo com esse povo que conhece Jesus? Eles estão conhecendo a verdade. E uma vez que eles conhecem a verdade, eles já não são mais escravos do maligno, eles já não se sujeitam mais ao poderio das trevas. Porque eles entendem que Jesus Cristo já venceu o diabo e os seus anjos quando Jesus desceu ao inferno e despojou os principados e as potestades. A profecia aqui é clara, que a terra se encheria do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o que aconteceu um dia comigo, é o que está acontecendo com todas as pessoas que estão se convertendo ao Evangelho, a Cristo. Não mudando de religião, não, mas aquelas que estão vindo a Jesus, vindo à palavra, estão se enchendo de conhecimento. E conhecimento é luz, conhecimento é poder, ignorância é trevas, é sofrimento. Quanto mais conhecimento eu tenho de Cristo e daquilo que Ele fez, mais luz, mais poder eu tenho. Quanto menos eu conheço a respeito de Cristo, mais nas trevas e no sofrimento eu vivo. Os avivamentos começaram a acontecer em 1900, lá nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa, em que um grupo de pessoas começou a orar, a louvar, e eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. E nos Estados Unidos foi uma onda de avivamentos que não teve fim. Na década de 30, teve um grupo de missionários chamado A Voz da Cura, que eram missionários que alugavam tendas, galpões enormes, ginásios e pregavam a palavra de Deus com o poder do Espírito, curando os enfermos e expulsando os demônios. Antes disso, não se ouvia falar de cura e de libertação.
O missionário viajava para os Estados Unidos, ali na década de 70, 80, ele recebia os escritos do T.L. Osborne, do E.W. Kenyon, do Kenneth Hagin, e ele, usado por Deus, trouxe esses ensinamentos acerca do que Deus fez nos Estados Unidos para o Brasil. E o povo está se despertando para essa verdade. As pessoas estão entendendo que elas têm autoridade sobre o mal, que elas não são mais escravas dos espíritos, e é o que diz aqui: a terra está se enchendo do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sem que um lugar sequer fique sem o conhecimento dessa verdade. Eu quero orar agora, orar para que, no nome de Jesus, a sua vida seja transformada. Independente de onde você está, você que está em casa, você que está no hospital, você que está no asilo, na penitenciária, juntos eu vou orar com você e Deus há de tocar a sua vida. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, por essa profecia que o Senhor usou a boca de Isaías para transmitir. Ele disse que quando Cristo estabelecesse o seu reino, haveria paz, as pessoas concordariam entre si, não haveria disputas, guerras, não haveria confusão, ó Pai, porque o Senhor não é Deus de confusão, não haveria inveja, não haveria um querendo passar por cima do outro como rolo compressor, nada disso. O menino pequeno guiaria todos e o lobo, juntamente com o cordeiro, viveria em paz. O leopardo com o cabrito se deitariam, o bezerro e o filho do leão, a nédia e a ovelha viveria junto, a vaca e a ursa pastariam juntas. Oh, meu Deus, os seus filhos juntos se deitarão e o leão comeria palha com o boi. O leão viveria até vegetariano, vegano e comeria palha junto com o boi. É o que acontece no reino de Cristo. No reino de Cristo não há disputa, não há orgulho, Pai, arrogância, mas todos com amor servem a Cristo, porque Ele é o pastor. Ah, meu Deus, eu oro para que haja na igreja de Cristo na terra essa paz, essa unidade, esse amor de uns para com os outros. Livra a igreja, Pai, de rixas, pelejas e dissensões e fofocas, porque isso não faz parte do teu reino. Eu consagro a ti as águas, para que hajam curas, para que hajam milagres. Ah, meu Deus, eu sou usado agora como ministro do Senhor, para colocar a mão lá na toca do basilisco, da serpente, onde quer que haja uma operação do diabo, oprimindo essa pessoa, fazendo ela sofrer, levando ela para o vício das drogas, levando ela para a prostituição, levando ela para o homossexualismo, para o lesbianismo, para o álcool, levando essa pessoa, Pai, a viver uma vida de miséria, de horror, de doença. Eu digo, espírito da doença, da enfermidade, solte agora essa pessoa, caia por terra, saia dos nervos, dos músculos, saia agora de todos os órgãos, do pâncreas, do fígado, do baço, saia agora da pressão, saia com essa dor na cabeça, toda maldição, eu paraliso e eu exijo fora dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu consagro as águas, a bênção do Senhor será confirmada quando essa pessoa beber, que ao beber ela receba o seu milagre. Amém. Graças a Deus. Pode beber das águas em nome de Jesus. Graças a Deus.